Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem e meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal. A derrota de Angela Borges na Wellness do Arnold Classic Ohio foi uma das maiores polêmicas do fisiculturismo nacional nos últimos anos. Isso porque Angela Borges era a grande favorita ao título do evento, subiu ainda melhor do que no Mr. Olympia e na competição ela acabou perdendo para um atleta que ela já tinha vencido no Olympia e que para muitos essa atleta aí, estava bem pior do que a Angela. Tarek El-Guindy, que é árbitro do Olympia, Renato Cariani e Coach Rubens debateram sobre isso em recente conversa para o Olympia TV, e esse papo foi gravado alguns dias depois do Arnold Ohio. O Tarek mandou a sua opinião do porquê a Angela perdeu, e Renato Cariani e Coach Rubens opinaram. Confiram só como foi essa conversa. Bom, quem acompanhou o Arnold Classic viu que uma das maiores batalhas que houveram lá foi na categoria Wellness, categoria que gerou muita polêmica depois dos resultados, na verdade. Mas, obviamente, a gente tem que trazer esse assunto aqui pra gente discutir, porque a gente tinha uma franca favorita, que era a Angela Borges. Aliás, a gente tem que lembrar que a Isa Pereira Nunes, campeã do Arnold Classic, teve uma baixa, semanas antes, não pôde estar lá. E aí toda a atenção ficou em cima da Angela Borges. E ela não venceu o Tarek El-Guindy. A Angela Borges era a favorita porque a Isa Pereira não estava lá. Franciele também não estava lá. Então, automaticamente, você assume que o próximo favorito, o atleta com mais ranking, seria a Angela Borges. Pegou terceiro no Mr. Olympia. Mas eu gosto de lembrar para as pessoas que a Cassandra não pegou 16º, não pegou 13º, não pegou 8º. Ela pegou 4º. Ela ficou uma posição atrás da Angela Borges. A Angela era a favorita? Era. A Angela estava incrível? Estava. Eu acho que a pose de frente da Angela Borges é talvez a melhor pose da Wellness de frente. Ela e a Franciele ali de frente são pau a pau. A pose lateral dela é excelente. Eu acho que na pose de costas, a gente ainda precisa de um pouquinho mais de harmonia entre o glúteo e as pernas. O glúteo parece que está um pouquinho mais desenvolvido do que o desenvolvimento das pernas. Eu acho que se você olhar para a Cassandra, ela precisa de mais desenvolvimento no glúteo e nas pernas. Mas tem harmonia porque eles estão em harmonia. Mas ela pode crescer um pouquinho mais no glúteo, ela pode crescer um pouquinho mais na perna. A Isa Pereira é uma atleta excelente, mas eu acho que ela deve conter um pouco as pernas para bater com o glúteo. A que está com harmonia total e com a quantidade excelente é a Franciele. Mas eu acho que a Angela tem que trabalhar na harmonia do glúteo com as pernas. Uma vez a Angela tem isso, a gente não está falando de ganhar o Arnold, a gente está falando de ganhar o Olympia. A gente tem que lembrar, Renato, que eu acho que a maior crítica que houve nessa vitória da Cassandra Gillies foi por conta do core dela não ser uma região tão estética, Ela tem um abdômen que por várias vezes teve alguma dilatação ali no palco, e eu acho que as pessoas pegaram muito nisso, Porque a gente tem uma Angela Borges com uma cintura super encaixada, um abdômen super amarradinho, enquanto que a Cassandra tinha até um pouco, talvez uma diástase ali, por alguma razão, e eu acho que o pessoal bateu muito em cima disso, cara. Foi isso que você viu também? Olha, pose por pose, primeiro, a cintura escapular da Angela era muito mais proeminente, era muito mais estético. As dorsais da Angela permitiam que ela tivesse uma cintura ainda mais fina, ela tinha um leve contorno nas dorsais que trazia muita harmonia no físico. Um abdômen muito bem acachado, com package de abdômen muito bonito, nem muito hard na definição, mas com leve proeminência, um leve vácuo, uma cintura extremamente fina. Aonde na Cassandra eu via um abdômen levemente protuso, uma cintura um pouco mais larga, uma cintura escapular que não valorizava a linha de cintura pélvica dela, não tinha nenhuma desproporção que melhorasse a cintura pélvica, e nem as dorsais. E eu acho que a prótese dela também, demasiadamente grande, atrapalhava um pouco mais também a estrutura do tronco dela. Então, para mim, de frente, era uma desproporção muito grande entre Angela e Cassandra. De costas, eu concordo com o Tarek. É a eterna batalha da Angela. Melhorar a harmonia entre posterior de coxa e glúteo.
para fazer com que aquele conjunto fique um pouco mais anatômico. Eu pude trabalhar com a Ângela por um tempo e eu notei que a saída do quadríceps dela, ela tem um quadríceps bem alongado, com a inserção bem próxima do joelho, que causa uma muscularidade na região ali, que deixa ela com uma perna bem agressiva de frente, isso é maravilhoso. Porém, quando ela posa de costas, a forma como ela posiciona as pernas dela faz com que o quadríceps, na inserção, o vasto lateral dela, fique muito saltado na parte baixa e não na parte alta. Se você pegar de costas, a pose da Cassandra de costas, ela também tem o vasto lateral muito proeminente na parte externa, ele sai. Só que o problema é que na minha opinião, a Cassandra toma uma surra da Ângela de frente. E a Cassandra de costas talvez até vença a Ângela, mas não com a facilidade que a Ângela venceu de frente. Eu não vejo em nenhum momento a Ângela perdendo para a Cassandra. Não tem como. Eu não vi. Esse é um excelente argumento do Renato Cariani. E é por isso que alguns árbitros decidiram que a Ângela Borges era melhor que a Cassandra. O povo brasileiro ficou extremamente decepcionado, extremamente frustrado. E, logicamente, a gente entende. Nós brasileiros, nós somos... a gente tem essa paixão, e a gente quer ver os nossos heróis, nossos campeões ganhando. Mas a Ângela continua sendo uma das melhores do mundo. Ela é atleta de wellness, que ganhou mais títulos na história da categoria. Ela foi a rainha na outra federação. Ela expandiu a categoria de wellness. Ela nunca teve medo. Quando desafiaram ela para vir para a Pro League, ela veio, ganhou o Procard dela em 1 segundo em Portugal, ganhou o show em Pittsburgh, na frente de todos os árbitros do Olímpia. Eu acho que a Ângela Borges é uma das melhores do mundo e ninguém ficaria surpreso se ela vai no Mr. Olímpia e ganha esse campeonato. Todo mundo sabe que ela é uma grande campeã e que ela nunca vai desistir. Tentando entender como um árbitro, esse julgamento, eu vi algumas características na Cassandra que são bem positivas. Ela tem uma cintura escapular bem larga, o que faz com que a cintura não tão fina dela acabe sendo amenizada, principalmente nas poses laterais. Ela consegue colocar os deltoides dela numa posição bem bacana, bem bonita, assim, quando ela está numa pose de frente, quando ela está na pose de lado. E aí eu notei que isso é uma carência que a Ângela tem já há algum tempo, por ela ser um pouco mais longilínea. Ela tem o tronco um pouco mais alongado, ela é uma mulher mais alta, aliás, Essa mesma característica, Tarek, foi o que rendeu para ela, talvez, a queda no Mr. Olímpia, porque ela lutou contra duas meninas de menor estatura, logo com estrutura óssea um pouco mais favorável para se colocar aquele balance sem precisar muscularizar tanto. Porque para quem olha, por exemplo, o caso da Ângela, não, então vamos pôr massa muscular, mas não é só isso. Porque ela tem que tomar todo o cuidado que a categoria exige para ela não masculinizar, não muscularizar demais, não ficar tão densa. Você acha que a estrutura óssea da Ângela é um inimigo dela nesse sentido? Ou que isso pode ser trabalhado para ela vencer os shows? Porque a gente vê outras meninas de estatura mais alta também tendo o mesmo problema. Na verdade, eu acho que a Ângela Borges, geneticamente, com a Franciele Matos, elas são as duas melhores genéticas da categoria de wellness. Eu acho que a Isa Pereira, ela é sensacional. Em termos de harmonia, ela pode estar na frente da Ângela Borges, ela está na frente em termos de harmonia, mas eu acho que a genética da Ângela Borges com a Franciele Matos são as duas melhores. Colocaria a Rayane Fogal lá também acho ela sensacional. Mas eu gosto muito da genética dela, acho a Ângela de frente, Renato, incrível. Também acho. Eu acho que a Ângela, quando ela entra de frente, eu falo... Quando eu arbitro Olímpia, a Ângela Borges entra de frente, eu falo, ninguém vai conseguir ganhar dela. A linha abdominal é insana. Aí, Renato, você coloca ela do lado da Franciele de frente, muitas pessoas podem falar, a Ângela tá fenomenal, ela pode ganhar da Franciele aqui. Existem pontos na Fran que eu acho incrível, mas o core da Ângela, para mim, é o melhor core do mundo. A região central do corpo dela, a parede abdominal e a linha de cintura dela, para mim, é a melhor do mundo. E isso é muito importante na categoria wellness, muito. Para mim, na minha opinião, eu não acho que não tem nada na parte genética e estrutural da Ângela. Para mim é incrível. Para mim, o problema que os árbitros veem nela desde o início é uma falta de balanço entre posterior de coxa e glúteo. Deve ser ali. Porque é a única explicação que eu vejo para ela não conseguir sucesso. Não é a primeira vez que ela perde o Arnold Sports. No ano passado ela perdeu para a Isa Pereira e ela também era a favorita
porque ela era atual vice-campeã do Mister Olímpia. Na época que ela combateu com a Franciele Matos, ela perdeu o Mister Olímpia, e eu acho que o lance está na questão do glúteo e posterior de coxa. Esse eu acho. Agora, uma questão que ela transcende um pouco esse julgamento ali em cima do palco, cara, que você, como um árbitro experiente, pode responder. O atleta que vem como um favorito ou não, e esse mesmo caso acontece com o Kaique, tema do nosso próximo bloco, e ele perde. E ele vem para uma nova competição, e ele perde. E eu não estou dizendo que a culpa é da arbitragem. Muitas vezes a culpa é do próprio atleta que não entrega o que é esperado. Coach Rubens, sempre culpe a arbitragem. É melhor, né? Sempre. Sim. Igual futebol. Se você é fã, se você é atleta, a melhor coisa é sempre Mas eu não culpar a posso, arbitragem. cara, porque eu me coloco no lugar, eu sou árbitro também. Porém, o que eu queria te perguntar, ele vai além. Na cabeça do árbitro, quando o atleta sucessivamente vem sendo derrotado, você já espera um pouco que ele suba no palco para perder? Não. Às vezes você vê os caras que estão pegando o segundo lugar, o físico deles continua melhorando, porque eles estão com fome, e o cara que está ganhando relaxa. Jay Cutler ganhou do Ronnie Coleman depois de todos aqueles anos pegando o segundo lugar, né? E aí quando ele foi no 2007 contra o Victor Martinez, o físico já decaiu. Então, a fome de ser segundo, de tentar ser primeiro, é fascinante. Você ganhar e se manter no topo é difícil. O Ramon acabou de ganhar o Arnold, falou, agora eu quero ganhar do Sebum, entendeu? Sebum agora tá falando, poxa, eu tenho que segurar esse dinossauro, eu quero casar, eu quero ter filho, entendeu? Eu quero fazer festa com o Cariani em Vegas. Então é isso, pessoal. Qual é a sua opinião sobre esse caso, novamente, da Wellness? Você acredita que a Ângela Borges merecia ter vencido a categoria? Comenta pra gente saber o que você tá achando e não sai daí que a gente vai fazer uma pequena pausa.